Depressão. Será que ela tem cura? Tem tratamento? Será que eu acordei um dia e tive depressão? O que realmente você precisa saber sobre a depressão? Olá, meu nome é Michele, sou formada como terapeuta e vim aqui para lhe esclarecer que a depressão ela tem realmente tratamento. Mas primeiro vamos entender o que é a depressão. A depressão, ela não é uma doença. Na verdade, a depressão, ela é um excesso de pressão que a pessoa vem acumulando ao longo da vida. Importante a gente entender que a depressão, ela não surge do nada. Na verdade, a depressão, ela é algo que vem aparecendo lá atrás, surge, né, na verdade, lá atrás, e a pessoa não percebe. E todos os acontecimentos que vão ocorrendo na vida de uma pessoa, ele vai se potencializando. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes que me relataram, por exemplo, que houve a perda da mãe em um ano, no outro ano houve a perda de um filho e o outro ano a perda de um irmão. E ela não se deixou abater por essas perdas, mas quando ela teve a perda de um pet, ou seja, de um gato, ela achou estranho, porque em comparação com o sentimento que ela tinha pelos parentes, ao qual ela perdeu, né, pela morte, e a perda do animal de estimação, ela falou, seria incompatível esse sentimento de tristeza que eu tô tendo. Mas por que que isso aconteceu? Quando ela conseguiu entender durante a sessão de terapia, né, que na verdade foi o acúmulo de pressão, de acontecimentos e a potencialização desse monte de perda, ela entendeu que na verdade ela teve várias perdas e que essas perdas ao longo da vida, aos poucos, fez com que ela tivesse todas as suas energias sugadas. Mas só para a gente entender de uma forma mais fácil sobre a depressão, é que imagina, eu sempre comento isso com meus clientes, imagina que você, ao longo da vida, tivesse carregando um saco de cimento. Então, a cada fase da vida que causa um impacto negativo, você colocasse um saco de cimento nas costas. Quando chegasse na idade atual, será que você estaria com a mesma força, com a mesma energia para poder agir no seu dia a dia? Com certeza não. Porque o peso, assim que você pega e coloca nas costas, você até sente, mas você consegue agir, você consegue andar. Mas ao longo do tempo, aquele peso como se criasse uma potência, ele se potencializasse e vai aumentando aquela sobrecarga. É exatamente isso que acontece quando a gente passa por um excesso de pressão, quando nós temos vários acontecimentos que causam impactos de forma negativa sobre a vida de uma pessoa. Então vamos pensar aqui, se a depressão ela não surge do nada, não é do acaso, será que só tratar dos sintomas, que seria falta de energia, que seria falta de vontade de levantar da cama, que seria não ter mais prazer nas atividades que você faz no seu dia a dia, será que isso, só cuidar disso, te dá algo que te dê energia, vai resolver a causa do que realmente te traz esse excesso de pressão? Não. Então, quando a gente toma medicações para a depressão, na verdade, é ótimo um tratamento como paliativo, fazendo o quê? Te ajudando a lidar com os sintomas, mas essa medicação, ela tá te ajudando a cuidar dos sintomas. Agora, o que você precisa é cuidar da causa desse transtorno emocional grave. Porque a depressão, ela tira muitas das vezes a alegria da pessoa de fazer coisas que ela sempre teve prazer na vida, que é conviver com a família, ter um relacionamento, trabalhar e até mesmo conhecimento pessoal, ou seja, a pessoa muitas das vezes ela era feliz com ela mesma, mas de repente nem com ela mesma ela consegue encontrar a felicidade ou a alegria de se viver. Então eu preciso dizer para você que a depressão, ela não é uma doença, ela na verdade é um excesso de pressão. E quando você faz o tratamento adequado com a terapia, você consegue ver as coisas que ocorreram na sua vida que te causaram um impacto negativo como algo que
você entende com clareza o que realmente foi. Então você não enxerga mais o que acontece com você, os desafios ao longo da vida, como perda, como, por exemplo, uma traição, como um relacionamento amoroso que não foi muito bem sucedido, ou como uma vida familiar que não foi como deveria ter sido, pode ter sido tóxica diante das coisas que você foi vivendo, ou as mensagens limitantes que foram passadas para você. Tudo isso, não estou dizendo que você vai ser congelado ou anestesiada, mas eu estou dizendo que você que tem depressão, situações com clareza, como elas realmente foram, situações ruins, porém que não te afetam, ou seja, não te suga suas energias a ponto de você não ter mais desejo de viver a vida como ela é. E quando você consegue encarar a situação desafiadora que causou impacto negativo sobre você com clareza, como ela realmente é, você vive a vida muito mais leve. E quando você tem uma vida mais leve, você não tem mais o excesso de pressão. Então, a depressão é um transtorno emocional grave que tem tratamento e que você pode sim se livrar, resolver a causa e viver a vida de uma forma muito mais leve. Então, eu gostaria de dizer a você, se esse vídeo foi interessante para você, esclarecedor, peço que você se inscreva aqui no meu canal para que eu possa proporcionar muito mais vídeos como esse de forma clara, objetiva e informativa. Também gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal e que compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar, assim como você, com a informação que a depressão, ela realmente tem tratamento e você pode resolver de uma vez por toda, levando uma vida muito mais leve.